Olá, amados, tudo bem? Como vocês estão? Lindos seres, imagens e semelhança de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Lele Abdala, eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Trabalho com terapias holísticas integrativas energéticas há muito tempo. Estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade, espero que você esteja aberto, em estado de permissão, de vulnerabilidade, para receber de nós. Por que de nós, Lele? Já vou apresentar um ser mágico aqui para vocês. Quem sou eu, gente? Quem é Lele Abdala? Primeiro de tudo, meu nome é Wellington. Wellington Carlos das Virgens Marques, é um mantra. Da onde veio o Lele? Eu sou ator, fiz teatro durante muito tempo, fiz TV, Chiquititas, um monte de comercial e tudo mais. E na época do teatro, diziam que meu nome era muito grande, Wellington. E aí acabou ficando uma corruptela aí de Wellington, né, que ficou Lê, do Lê virou Lele. E um diretor de teatro disse Abdala. E eu falei, o que significa Abdala? Ele disse Abi Alá, o amado por Deus. Eu achei aquilo sensacional, expandiu aqui o cardíaco. Eu peguei para mim e ficou Lele Abdala desde então. Nesse processo todo, venho congregando de muitas religiões desde pequenininho. Fui para Umbanda, fui de religião de matriz africana, candomblé, sou iniciado para Orixá Oxum, fui kardecista durante muito tempo, fui da Scientologia, fui para muitos lugares. Com 30 anos tive uma catarse na vida do tipo, o que eu estou fazendo no mundo? E foi muito forte para mim isso. E eu precisei tirar um ano para me curar. Nesse um ano de cura eu fui conhecer as terapias holísticas. Nesses 14 anos, tenho 44 agora, acabei me tornando terapeuta no meio desse processo. São 14 anos de atendimento, com mais de 8 mil atendimentos, mais de 1.600 alunos formados e pessoas que mudaram suas vidas aí através das minhas contribuições e da escolha delas, né? 50% meu, 50% da pessoa. Amores, hoje eu tô aqui com o coração aberto e muito, muito, muito feliz por um projeto novo chamado Despertar da Consciência. E eu tô com um ser aqui do meu lado, gente, que primeiro eu vou falar sobre ele para vocês entenderem o tamanho energético frequencial desse homem. Olha só, eu recebi um convite maravilhoso, né, do grupo Vida e Consciência para a gente começar aí um trabalho bem legal com essas lives incríveis. A gente não sabe ainda direitinho as datas e tudo mais, a gente vai passando para vocês. Eu quero primeiro falar para vocês a grandiosidade, todos nós somos grandes, gente, mas eu quero falar desse homem. Bora lá. Nascido no Rio de Janeiro, em setembro de 1961, ele tem 62 anos. É pesquisador, espiritualista, projetor extrafísico, conferencista e consultor da revista UFO. Também foi colaborador de várias outras revistas, como O Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual, Consciência Desperta. Ele é um dos maiores especialistas em projeção astral do mundo. Só para você entender. Saída do corpo, expansão de consciência e espiritualidade. Faz palestra desde os 19 anos. É escritor, autor de mais de 15 livros, dentro da temática projetiva e espiritual, entre eles uma série, A Viagem Espiritual, sobre as experiências fora do corpo. Ele é colunista do portal Somos Todos Um, quem não conhece vai dar uma googada lá, que é um portal sensacional, e do site também IPPB. É produtor e apresentador do programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, que é 95,7 FM. Todas as quintas-feiras, já anota aí, ó, das 19h30 às 20h30. Também é apresentador do programa Falando de Espiritualidade, no projeto Farol, no YouTube. As redes sociais dele eu vou passar daqui a pouco. Amados do meu coração, com vocês, o mágico Wagner Borges. Lele, cara, que honra estar aqui no programa aqui de início de vocês, que eu desejo um maior sucesso aí para vocês, ainda mais aqui no Vida e Consciência. Entrei aqui, pessoal, no estúdio, me lembrei logo do Luiz Gasparetto, as brincadeiras, piadas, trabalhos que fizemos tanto ao longo dos anos, né, Lele? E aí eu estou aqui à disposição para o que você quiser perguntar, o que eu puder colaborar aí nas saídas do corpo, chakras, tudo. Aura, espiritualidade. Olha, Lele, esses temas, cara, é o que a gente mais ama no mundo, né? Amor, e é muito legal estar falando disso. E a gente está aqui de forma natural, não tem mestre, não tem nada. São duas pessoas aqui querendo passar algo legal. E eu espero aí que o podcast ganhe vida, ganhe fôlego. Você traga muita gente legal para cá para
bombar a luz, cara, porque é uma responsabilidade. Sim, amado. Ter um podcast e ficar jogando informação, porque você está atuando sobre a consciência do outro que está te assistindo. Exatamente. Por isso, cara, quem trabalha com a parte espiritual e tem acesso à informação e comunicação precisa expandir, e isso é uma tarefa que nós somos meros instrumentos, né, Lelê? Nenhum de nós é dono Está feito, de nada. está feito, está feito. Exato, cara, são Já deu certo. ferramentas. Amado, primeiro de tudo, gratidão mais uma vez pela tua presença. É um prazer incomensurável poder falar com você. Você é um ser, todos somos seres de luz, gente, mas o Wagner Borges, eu vou puxar a sardinha mesmo, porque ele é sensacional. É exagero dele, pessoal, não é isso tudo, não. Amado, como que você começou a acessar a sua espiritualidade? Conta pra gente. Olha, como foi a sua trajetória. Eu tenho atualmente 62 anos. E quando eu tinha 15 anos no Rio de Janeiro, eu comecei a ter saídas do corpo espontâneas. Era lá década de 70, não tinha informação, não tinha com quem conversar. E eu, um jovem normal, trabalhava durante o dia, fazia o segundo grau à noite, à praia, jogava futebol, namorava um cara normal no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a ter, durante o sono, esses desprendimentos extrafísicos e a sensação de ir para fora do meu corpo, como se eu, em espírito, me desprendesse para fora da matéria, olhava e via o meu corpo dormindo. É claro que as primeiras experiências eu fiquei com medo, eu não sabia o que era, até que lentamente, obrigado pelas próprias experiências, eu não tinha alternativa. Sim. Eu deitava e dormia, 2, 3 vezes por semana acontecia aquilo. Eu apagava, Lelê. Quando eu acordava, eu já estava experimentando a saída sem saber como. E observava o corpo de fora. E aí eu procurava literatura sobre o tema, não tinha quase nada, cara. Naquela época tinha a revista Planeta, que era o Luiz Gasparetti escreveu muitos anos nela, né? E aí eu fui descobrindo uma coisinha ali no livro dos espíritos, uma no livro de Umbanda, uma no livro de ocultismo. E eu ia pensando e juntando para tentar me entender no meio do chamado espiritualismo como um todo. E aí o que eu descobri? Que desde a antiguidade, notadamente nas iniciações do Oriente, se falava de um conjunto de potenciais, telepatia, clarividência, e um deles era a habilidade de desprender a consciência para fora do corpo. E aí que eu fui descobrir, lendo algumas coisas, que aquilo era chamado de projeção astral, ou viagem astral, ou saída do corpo, nos meios ocultistas. Amado, você praticamente decodificou isso, né? Foi. Porque não tinha uma informação não tinha, clara. Não havia nada claro. Depois, ao longo da década de 80, que foi década de 70, eu conheci o Valdo Vieira, que tinha trabalhado com o Chico Xavier há muitos anos, e o Valdo, 30 anos mais velho que eu, estava decodificando as saídas e fazendo uma abordagem mais técnica, mais encorpada. E quando eu o conheci, eu tinha 19 anos, ele tinha 49. E aí foi aquele encontro, deu aquela afinidade, né? E aí esses trabalhos de projeção no Rio de Janeiro começaram no início da década de 80. E aí surgiram as palestras de saídas do corpo. O Valdo fazia, eu fazia. Eu ia nos centros espíritas, grupos de Umbanda, grupos de teosofia, contar das experiências que eu tinha. E eu notei que contando aquilo, outros também tinham experiência e ao encontrar comigo falando aquilo, as pessoas se abriam e descobriam que a experiência era mais comum do que elas imaginavam. E aí eu fui observando como é que essas saídas iam acontecendo. O Valdo Vieira era mais experiente que eu também aprendia com ele, mas onde eu aprendia mais era na minha própria experiência, porque você pode estudar junto com várias pessoas, mas o que vai mandar mesmo no teu desenvolvimento é a sua experiência pessoal. Então eu comecei a observar uma série de coisas. E eu tinha uma coisa legal, que graças a Deus eu tinha a mente muito aberta. Eu não queria afunilar o estudo da saída do corpo, eu queria somá-lo com as vertentes espirituais. E com o tempo eu passei a ver mentores extrafísicos nas saídas. E eles tinham a mesma vibe, tipo, soma tudo e acha o meio equilibrado, podendo participar das coisas, mas mantendo um centro em você, e a gente vai orientar. E essas orientações, elas vinham, e é legal falar, foi uma das primeiras surpresas que eu tive, Lelê. O plano espiritual não era feito de bolinha de gás, cara, ou chaminha azul. Eram pessoas, não eram entidades do além, não era fantasma. Saía do corpo e encontrava gente extrafísica que tinha vivido aqui. E aí eu comecei a observar que aquilo era mais natural do que o que eu estava lendo, porque dentro da leitura desse sistema fica aquela coisa, aquele ar
Tudo muito, né, distante, Isso. parece que é algo que você não consegue fazer, que ninguém consegue, só pessoa super espiritualizada. Cara, e aí eu encontrar essas pessoas vivas, algumas que eu conheci aqui, e do jeito que elas eram, eu falei, que legal, é gente. E isso me trouxe uma naturalidade, e eles faziam questão de falar para mim que eles eram pessoas, eles não eram mestres, não eram deuses, eram companheiros extrafísicos, alguns deles mais maduros, podendo orientar a gente, como o irmão mais velho orienta o irmão mais novo. E eles sempre falaram, nós não somos causa de nada, a causa é um poder maior em tudo. Nós estamos aqui aprendendo junto, mas como a gente está fora no momento, você está dentro, quando você vem para fora, você encaixa com a gente. E aí todo mundo, maior também, né? Uma visão maior. Foi assim que eu comecei. Você sabe, Amado, que você falando isso me lembrou de uma coisa muito engraçada, que não está aqui no escopo das nossas perguntas, mas me lembrou de uma coisa de verdade que aconteceu comigo. Quando eu era muito novo, eu me lembro que, várias vezes, mas eu me lembro dessa aqui. Eu saí uma vez do corpo, devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos, e eu fui até a casa de um primo meu, que era meu melhor amigo. Conversei com ele, voltei para casa dormir, no outro dia eu fui encontrar, porque foi muito real. E eu fui encontrá-lo, eu perguntei para ele sobre isso, ele falou, lembro, a gente conversou tal coisa. Então, assim, foi muito real. Por que as pessoas têm essa facilidade maior quando elas são mais novas? Porque eu não tinha nenhum tipo de espiritualidade, quer dizer, tinha espiritualidade, mas eu não era uma pessoa que trabalhava isso quando eu era mais novo. E eu percebo que é mais, parece que latente entre pessoas mais novas. 15, 16. Pode acontecer independentemente da idade, mas é mais normal que no período da adolescência comece a abrir a sensibilidade, porque a adolescência é uma fermentação hormonal. A energia do jovem, ela não está tão integrada como a do adulto, e ele não tem as preocupações de boleto para pagar, aluguel, casamento, filho, porque ainda é uma criança virando adulto no período da puberdade e adolescência. E aí, como você sabe, nessa turbulência toda, os chakras estão em efervescência e as energias da Kundalini ali na base estão a toda. Então isso aumenta muito a sensibilidade. Agora, por outro lado, o adolescente ainda não sabe lidar com aquilo. Então pinta o susto, sabe? O que foi isso? E sente muita coisa, mas não tem muito entendimento. Quando você começa a falar nisso, as pessoas começam a pensar, eu já tive isso, mas eu não tinha notado que era dessa forma. E uma das coisas que mais dá repercussão, Lelê, quando a gente fala, e até hoje, lá no meu programa de rádio, eu estou lá há 25 anos na rádio, a pergunta mais recorrente ao longo dos anos, e nos podcasts que eu vou, é sobre a paralisia do sono, cara. Você acorda, não consegue se mexer. Essa pergunta estava aqui, ó. Maravilhoso, ia te fazer algum momento. Você acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum. Hoje a medicina chama de paralisia do sono. Lelê, eu tinha 16 anos, acordava com esta sensação e ficava morrendo de medo. E aí, é claro, você está com medo, a adrenalina dispara no sistema e o teu metabolismo que estava baixo, as ondas cerebrais baixas, de repente acelera. Aí você estava ali, de repente, o coração está a mil por causa da adrenalina. Eu tinha isso e não tinha ninguém para me explicar. Eu levei 3 anos para entender que era paralisia. E eu descobri que se eu ficasse calmo e tranquilo, acordava paralisado. Se não tentasse me mexer, eu tinha saída do corpo. Era uma espécie de preâmbulo, preliminares de uma saída. Mas como a pessoa, na hora que ela acorda, ela fica apavorada porque não sabe o que é, ela não faz assim, Lelê, olha só. Imaginemos que eu fosse alguém assim. Estou paralisado. Deixe-me calmamente observar o que é isso. Ela nunca fez isso. Porque quando ela percebe que ela já entra na pilha, a adrenalina sobe e ela já não raciocina. Eu parei e arrisquei e falei, o que é isso? Vou ficar quieto. Não vou tentar me mexer. Foi aí que a minha aura expandiu e eu tive a saída do corpo. E aí eu passei a perceber que quando eu acordava com essa paralisia do sono, bastava ficar quieto, não dar o comando de me mexer para não ativar o sistema. A aura ampliava e eu então me emergia para fora do corpo. Mas então, a luz está até piscando. Mas você viu? Mas então, todas as pessoas, você poderia afirmar categoricamente? Amor? Categoricamente. Todas as pessoas que têm paralisia do sono é um estado preliminar. Preliminar que ela não deixa acontecer porque o medo dispara. Então, como é que eu posso provar isso, Lelê? Não, isso aqui dá um corte na minha cara. Assim, Como é que eu posso provar isso para quem estiver assistindo? Simples, faça um test drive. Porque vai acontecer de novo a paralisia, porque ela é espontânea. Então, na próxima vez, em lugar de tentar se mexer, faz o que eu fiz. Não se mexe, espera e observa o que é aquilo. Como não há agitação mental, a adrenalina não sobe. O relaxamento persiste, a aura dilata e a pessoa se vê fora
e pode comprovar isso. Agora, o que ocorre? Esta paralisia do sono, antigamente não tinha nem nome, a medicina não chamava. Eu fui descobrir isso estudando os livros de saídas do corpo. Tem um autor chamado Silva Muldon, publicou em 1929 um livro chamado Projeção do Corpo Astral, junto com Hiri Carrington, que era um parapsicólogo. Esse livro, durante décadas, foi traduzido pela editora Pensamento aqui para o português. O original, 1929. Eu achei, dentro do livro dele, a descrição, porque ele também tinha esta paralisia. E ele cunhou um nome dentro da área de projeção astral, sendo que naquela época a expressão médica paralisia do sono ainda não tinha. Ele chamou de catalepsia astral. Catalepsia é paralisia, significando, não é uma paralisia do corpo, é um estado alterado de consciência que o campo energético está frouxo, as ondas cerebrais estão baixas, você dá o comando, o corpo não responde, que as energias estão indo para fora, enquanto o corpo está relaxado. Ele chamou de catalepsia astral, depois outros foram chamando de catalepsia projetiva. Eu achei ali a primeira descrição do que estava rolando comigo. Eu tinha 16 anos quando eu li esse livro. Falei, meu Deus, esse cara sabe, ele está narrando a mesma coisa que eu estou sentindo. Porque, Lelê, você sabe quando algo é verdade, que alguém está narrando ou escrevendo? Porque você já sentiu igual, você sabe que a pessoa... Exatamente. Alguém que não experimentou aquilo pode duvidar, mas quem já teve, sabe que aquilo é real, não é viajada na maionese astral, não. É empírico, né? Você... Exato. Agora, ao longo do tempo, Lelê, por incrível que pareça, devido à falta de informação, porque não tem muita gente falando nisso em aberto, eu encontrei gente falando tudo quanto era coisa. Por exemplo, o diabo te agarrou, por isso você não se mexia, porque você não rezou. Um espírito obsessor te prendeu. Isso é karma. Desculpa, mas foi engraçado. Isso é mediunidade. Nada. Isto é fisiológico. Você dorme, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam, o campo energético se dilata. É muito mais físico, né? É físico. Agora, você pode utilizar esta condição para te pular para fora. Não é que a paralisia é a projeção. A paralisia cria uma condição. Cria uma condição que, se você quiser, para você projetar. Exato. Se você quiser, você pula para fora. Gente, olha que sensacional isso aqui. Percebe o que ele está trazendo? Quantos de vocês estão assistindo aí e que, de repente, talvez nem seja você, seu filho, seu colega, seu primo. Você sabe de uma história que a pessoa tem questões ali com paralisia do sono. Olha isso aqui, ó. Manda esse vídeo para ela. Se ela, de repente, insistir, perceber ali o que ela pode fazer. Cara, olha que contribuição. Até porque, sobre o meu ponto de vista, amor, a projeção astral, para que... Vamos lá, vai. Em vez de eu trazer o meu ponto de vista, deixa eu te perguntar. Para que serve, de fato, a projeção astral? Vamos lá. O grande medo da humanidade é o medo da morte como um conceito. Porque existe o medo de morrer, que é celular, o instinto de sobrevivência e tal. E existe o medo da morte enquanto uma ideia na mente. Quando você nasce aqui, encaixa na matéria, o teu corpo tem um instinto, é celular. Até o último momento de vida vai ter esse instinto, que é a salvaguarda do corpo. Mas o medo da morte não existia na tua mente enquanto bebê. À medida que você vai crescendo, a cultura local vai inserindo o medo disso como um conceito. Deixa eu me dar um exemplo. O que nós fizemos? Pegamos a ideia da morte, Lelê, e criamos no imaginário popular um ícone, que é uma caveira com um capuz e uma foice. Isso não existe. Mas na mente das pessoas existe. Tipo, lá vem ela. Quem? La morte, la meia-noite, para te pegar. Parecendo que vem alguém te pegar. Exatamente. Você vai desencarnar uma hora, eu vou, porque nós estamos encarnados. E estando aqui, um dia a gente vai. Mas não vai vir Dona Morte buscar a gente. Vai ser um desprendimento para outro plano, que é uma passagem para outro plano de onde a gente veio. Mas o que a pessoa imagina? Lá vem ela, eu tenho medo dela. Dela quem? Transformamos numa entidade no imaginário popular. A saída do corpo, Lelê, ela te mostra o corpo de fora e comprova para você que você não é a matéria. Então isso quebra o medo da ideia da morte. Porque você se vê fora. Eu fazia o seguinte, eu me via fora, cruzava meus braços, olhava para o corpo vazio e falava, qual dos dois sou eu? Claramente eu era o que estava pensando. O corpo que estava deitado parecia eu, mas não era eu era esse aqui de fora. Eu pensava, deixa eu mexer as mãos. Mexia essas, as mãos do corpo não mexiam. Claramente eu existia fora da matéria, como um ente separado, se quiser o nome espírito, entidade, o que quer que seja. Né? Eu estava de fora observando. Então, o que isso acarretou para mim? Mudança de paradigma. Com o tempo, eu comecei a ver alguns amigos do bairro que tinham desencarnado, eu comecei a encontrar de vez em quando um ou outro durante as
saídas. E eles estavam vivos e eram as mesmas pessoas. Alguns não tinham ficado legais, outros tinham ficado bem. Já tinham desencarnado. Então, o que me acontecia? Eu ia ao velório de um amigo, chorava. Passam-se os meses, eu saio do corpo, ele aparece na minha frente. E aí eu comecei a entrar em questionamento, tipo, fui ao cemitério, chorei porque eu sinto a falta desse grande amigo, saí do corpo, ele está aqui. Quer dizer, ele não morreu, ele está vivo. Então, de que adiantou meu choro ali? Isso aí não está legal. Então, cada vez que alguém partia, eu cada vez ia ficando mais, porque eu sabia que a pessoa estava viva, não havia morte do jeito que estavam me falando. Então, eu comecei, de alguma forma, o pessoal vai achar estranho, eu comecei a achar uma inutilidade, cemitério, caixão, velório. Não estou falando de saudade de quem ficou, eu estou falando de colocar o foco em cima do cadáver e não em cima da pessoa viva em outro plano. Esse drama que é feito também, que a gente tem aqui sobre a finitude, né? A gente tem um drama muito grande em relação a morreu, acabou, né? Eu acho que também vem desse lugar da gente ter pouca consciência espiritual, né? A grande maioria de nós não tem essa consciência da finitude e tudo mais. E aí vai para esse lugar. Mas então, para você, o resumo, assim, se é que existe uma das resumo, coisas é a quebra do medo da morte. Quebra do medo da morte. Não significando que você queira morrer, não é isso. Você quebrou um padrão que foi inserido, cultural. Não tem uma caveira que vai vir me pegar. Simplesmente tem pessoas que vivem além da matéria. Então, primeiro ponto, a saída do corpo te quebra a ideia do medo, do medo da morte. Cara, viver sem isso é uma alegria. Sim, e outra, faz você lidar com a questão das perdas de outra maneira. Muito Por exemplo, você vai ter saudade, se não tiver tem algo errado. Mas o gerenciamento da tua dor na mente, ele muda. Tipo, por exemplo, Lelê desencarnou, gostaria que ele estivesse aqui pra gente sair, bater um papo, tomar um café, se divertir junto. Mas ele não está aqui, mas eu sei que está em outro plano. Olha a diferença. Lelê deixou de existir, nunca mais eu vou ver. Veja, então a saída do corpo, mais do que a mediunidade ou as outras áreas, é o único fenômeno que joga vivo do lado de lá. Exatamente. Então isso te muda o paradigma, porque a ideia de morte ela muda. Velório, perda, você sente a saudade, se não sentir está errado, porque você é ser humano. Mas o gerenciamento disso na tua mente, e eu garanto para você, Lelê, dá uma alegria danada viver sem a tranqueira do medo da morte aqui. Agora, eu não vou atravessar a rua sem olhar, que aí é o instinto de sobrevivência. Eu apenas entendo que a existência é maior do que o período aqui. E para mim, você vai perguntar, Wagner, você acredita nisso? Eu falo, não, eu tenho certeza. Não é para mim, eu acredito. Eu sei. A saída do corpo me deu isso. A segunda coisa que me ajudou muito, por exemplo, você é terapeuta. Então você vai e aplica um reiki em alguém, ou cura prânica, ou um passe. E aí você fala assim, Wagner, se eu tivesse mais tempo, eu me dedicaria mais a essa arte de cura pelas mãos. Por exemplo, você me diria, mas eu trabalho aqui, faço algo ali, se eu tivesse mais tempo, eu iria fazer muito melhor essa arte da cura. Durante as horas de sono, você ganhou esse tempo lá fora. O que você vai fazer se você vê lá fora? Eu falo, enquanto o corpo dorme, eu posso ir e projetar com as mãos astrais esta energia em alguém que morreu e ficou mal, alguém que está doente, e aí os mentores, os guias espirituais que te orientam, vão aproveitar o período do sono, sabendo que você é uma boa pessoa que gostaria de ajudar mais, eles vão levar você para a atividade que você gostaria de fazer mais, que é. Em conclusão, você vai ser alegre fazendo aqui, vai ser alegre lá. Quando você voltar, você está super contente. Então, vai observando como é que vai surgindo as vantagens disso. O terceiro ponto é que o contato com pessoas extrafísicas melhores do que nós, eu não estou dizendo deuses, mas maduras, eles passam ensinamentos que a gente não tem aqui nos livros. Você retorna, começa a aplicar aquilo e começa a melhorar. E outra, não tinha como aprender aquilo aqui, porque a origem daquilo está do lado de lá. Então veja, quebra do medo da morte, poder passar energia para ajudar terceiros, aquisição de conhecimento lá fora enquanto o corpo dorme. Eu estou citando algumas poucas de um monte de possibilidades. Eu quero começar a projetar hoje, na hora que eu chegar em casa, eu já vou começar. Ela pode trazer. Sensacional. Amado, e é tão incrível esse espaço, porque assim, quando a gente pensa nesse lugar, a gente vai para ouvindo você, aliás, a gente vai para um espaço de mais naturalidade em relação a isso. E isso que é legal. Como se de fato estivesse disponível para todo mundo. Sim. E isso é muito legal, né? Você acredita que tem substâncias, um chazinho, uma meditação, alguma coisa que contribui com esse processo? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Sim. Vou te trazer uma experiência minha novamente, gente. Eu, às vezes, não tenho tanta facilidade para dormir.
E aí, ou eu faço uma meditação, ou ouço alguma coisa, né? E eu não gosto de tomar remédio controlado, né? Assim, escolha, né, gente? Posso escolher. Eu sei que talvez você não possa, você tem obrigação de tomar, mas eu posso escolher. Então eu vou lá e tomo um floral, tomo uma melatonina, que é natural e tal. Sim. E aí eu tomo melatonina às vezes para dormir, que é um remédio natural que induz ao sono. Beleza. Por ser natural e por ser melatonina, toda vez que eu tomo ali 2, 3 gotas, eu tenho experiências muito profundas do outro lado. Sim. Eu não sei se abre alguma coisa na pineal e tal. Na pineal, com certeza. Eu tenho experiências muito profundas. É como se eu fosse para outras dimensões, guerras e não sei o quê, e eu tô lá curando pessoas, fazendo mão de cura e tal. É muito profundo. E eu falei, cara, eu já vou trazer essa pergunta para ele também. Se de repente tem algum tipo de substância ou alguma coisa natural que pode induzir a gente nesse processo de uma meditação. Tudo que ajudar você a relaxar favorece qualquer soltura espiritual. Todo sentido. Então, por exemplo, no teu caso, pelo jeito, você tem muita energia, muito excesso. Então, quando você deita, é difícil essa energia descer rapidamente. E a mente, ela fica assim, ó, em looping, com um monte de coisa. Então, se você relaxa na hora de deitar, você favorece que é como se você fosse uma corredeira. O que a meditação faz? Transforma a corredeira num remanso. Isso. Então, você precisa disso para poder relaxar. Uma dica, evitar cafeína à noite. Ah, sim, não tomo café. Por exemplo, eu gosto muito de café, mas nunca à noite. Eu vi, você já falou 2 vezes aqui. Aliás, sem café não dá para ficar encarnado, Lelê. Café, olha, agora à noite eu tomo chá de ervas, bem tranquilos, né? O ideal, antes da pessoa deitar, que ela faça uma limpeza mental. Senão acontece o seguinte, Lelê. Eu ouvi hoje isso num podcast, você falando, sensacional. Veja, você vai deitar e a mente ela fica em looping com muitas ideias e memórias do dia a dia ou do passado. Ela fica... É igual quando você vê um filme, vai deitar, você está com sono, mas a mente fica reproduzindo as imagens do filme em looping. Isso dificulta o sono. Então, se você sentasse um pouquinho antes de deitar e fizesse algum relaxamento que você gostasse por uns minutos, quando você fosse deitar, a mente estaria mais arejada. Exatamente. Favoreceria. O problema é que as pessoas ou estão na vigília, na agitação, e só fecham os olhos para dormir. Então ela não sai da agitação, porque quando ela fecha os olhos, a agitação passa a ser na parte interna da mente. Então o ideal, antes de deitar, para quem possa, sentar um pouquinho e dar uma arejada. E aí, é claro, por temperamento, cada pessoa tem um jeito. Para uma prece ajuda, para o outro um relaxamento, para o outro uma prática respiratória, sabe? Para o outro tomar um chá de camomila, para o outro namorar um pouco, porque isso também te relaxa. Exatamente. Né? Então, coisas que deixam você tranquilo, que favorecem o relaxamento, elas favorecem tanto o sono da matéria quanto os desprendimentos espirituais. O que mais afeta a agitação mental, porque ela deixa o sistema muito pilhado. Eu percebo que quando a gente vai dormir, quando a gente acorda também, a gente está extremamente sensível, né? Parece que a gente está suscetível às coisas. Sim, sim. Então o que a gente assiste, eu me lembro que teve uma época que eu assisti umas séries lá mais de terror e tal, e eu tava tendo muito pesadelo, e até que eu fui no meu terapeuta, ele falou, você tá assistindo o que antes de dormir? Eu falei, série tal. Ele falou, claro. Mas eu não tinha feito a ligação. Eu falei, cara, é realmente verdade, né? De 3 anos pra cá eu só durmo, ou eu faço uma auto-aplicação de reiki, eu faço uma meditação, uma respiração de 10 minutos, faço alguma coisa nesse lugar pra me levar pra um lugar de mais calmaria. Se você, um sono gostoso. Isso acontece comigo, por exemplo, eu também adoro séries, tá? Eu sou apaixonado. E aí, eu gosto de séries as mais variadas, eu sou bem eclético, né? Mas aquelas séries assim, que você fica mais intensamente ligado, você vai deitar, o seu cérebro fica a noite inteira girando. Então, por exemplo, você pode ver uma série, mas vê de tarde, não na noite, na hora de dormir. Porque aquele período que antecede o sono, você tem que estar mais tranquilo. Às vezes, a pessoa trabalhou tanto durante o dia, Lelê, que ela não tem nem alternativa, cai igual uma pedra. Caiu, desmaiou. Ela não vai precisar. Agora, casos como o seu, da mente ficar em loop, tem tanta gente assim, e isso acontecia muito na pandemia. Sim. Você quer ver um exemplo? Na pandemia, a gente presa em casa, a gente queimava menos caloria na matéria. Então, na hora que você ia deitar, sua mente quer desligar um pouco, mas o corpo não queria relaxar porque não precisava, não tinha cansado. Então, o sono ficou entrecortado durante a pandemia. E aí, agora voltou à atividade normal, você vê que o sono ele já fica mais tranquilo. Então, o corpo tem que ter o desgaste dele necessário e a mente tem que estar tranquila. Na hora de deitar, eu tenho a seguinte teoria. Você levantou de manhã, não é hora de pensar em nada espiritual, é hora de mergulhar na vida. Sim. Em contrapartida, na hora de deitar, esquece a vida física. E porque vai um pouquinho para o espiritual. Muda a chave. Eu acordei,
Está na hora de entrar na matéria. Desliga a chave no sentido do outro plano. Vai deitar, desliga a chave do plano físico, você está na borda de entrada do outro plano. As pessoas não fazem isso, porque elas entram no sono com o mundo na mente, cara, não faz a quebra de paradigma. Mas você tem um ritual? Passa pra gente. Então, não tem... Alguma coisa que você ouve, uma frase que você fala várias vezes até pegar no sono. Tem alguma coisa? Não, o que eu faço, no meu caso, depois de anos, o meu chakra frontal, ficou isso natural, Lelê. Eu, por exemplo, deitei e virei de lado, fechei os olhos, acende uma luz dentro da minha testa, automático, depois de anos. Como se fosse uma câmera que se acende na hora que eu fecho os olhos. E aí eu fico dentro dela, cara. E ali a minha mente vai às vezes eu começo a ver o local onde eu vou fora do corpo antes da saída. Que lindo. E outra, por exemplo, seus mentores, seus guias vão levar você para ajudar alguém, sei lá, em algum lugar que não está legal, tá? E aí, você já está ligado com aquele alguém na hora que você está deitado, você não sabe. E aí você deitou, o chakra da testa dilata um pouquinho e você começa a ver esse alguém antes da saída, já está ligado. Você caiu no sono, de um segundo você está lá, porque eles já tinham te ligado por filamentos energéticos para você ir dar uma ajuda. Sim. Então, na hora que você está deitado, já pode ter visões no chakra frontal daquilo que você vai ver lá na ponta. Então, é muito legal este chakra aqui, na hora de deitar, você deixar uma luz suave dentro dele. Porque isso acalma a mente. Isso você pode imaginar, tá, amores? Isso que ele está falando, ele já está num outro lugar, claro, porque ele faz isso há muito tempo, mas você pode imaginar que tem essa luz aqui, que essa luz está expandindo, está vibrando, está pulsando. Uma coisa boa que pode fazer também... Olha lá, as dicas, adoro dicas. Recentemente eu contei isso lá num programa de rádio, eu vou fazer em 2 níveis para o pessoal entender. Mano. Então alguém tem dificuldade de expressão, ou sente que aqui... Porque às vezes se cria muito, mas não tem vazão. As pessoas falam, puxa, ele não consegue botar para fora, tem conteúdo. Então, é um bloqueio de expressão. Aí a pessoa tenta projetar a luz aqui, não consegue. O que ela faz? Vem aqui, no chakra cardiorrespiratório, visualiza uma esfera de luz como um sol, cor-de-rosa, sentimento bom. E em vez dessa luz ir para fora, faz ela subir por dentro para sair pela garganta, Lelê. Como se o chakra cardíaco desse um passe por dentro, no laringe de dentro para fora. Você faz a energia subir até a garganta e fluir o rosa para fora. Gente do Isso, céu. Para um médium de psicofonia, melhora. Agora, no caso, na hora de deitar, uma esfera de luz rosa, faz ela subir por dentro até o frontal e sair por aqui, calmamente, ó. Usa um chakra para você dinamizar o outro. Claro. E isso é fácil de fazer. Vai do que antevém para o outro. Aí, suponhamos que alguém está com um bloqueio afetivo aqui. O que ela faz? Vem aqui no chakra coronário, imagina alguma coisa maior, do jeito que a pessoa quiser, cada um tem sua linha, mas pense em algo maior do que o umbigo do próprio ego, seja lá o que for. Imagina uma luz entrando aqui e saindo por aqui. Usa esse para ajudar o irmão aqui a abrir. E daí você usa um chakra melhor para ajudar o outro. E aí você expande isso na hora de deitar, é perfeito. Que lindo isso, gente. Dá até vontade de chorar, né? Esse homem, olha... Príncipe do nosso coração. Quero te fazer mais uma pergunta, aliás, mais algumas. Mas eu quero te fazer uma pergunta bem interessante aqui, que tem a ver também com esse lugar que a gente está maravilhoso, né? Com essa energia aqui, gente. Gaspareto! Olha, Luiz Gaspareto, aí onde você está, se você não está por aqui, ou onde você estiver... Olha, a energia está aqui muito legal no Vida e Consciência, o bate-papo aqui com o Lelê tá muito legal. Desde que eu cheguei aqui, tá toda a equipe ali assistindo, o pessoal me tratou bem pra caramba. Cheguei e fiz amizade com todo mundo, eles ficam conversando aqui também, Lelê. Então, vocês que estão assistindo, Luiz assistindo aí de outro plano, tá bem legal, tá aqui, o estúdio tá lindo. Parabéns à montagem do estúdio aqui. E que legal tá aqui a gente conversando essas coisas, cara. Exatamente. Já que a gente falou do Gaspareto, como é que você conheceu o Gaspareto? Conta um pouco dessa história. Olha, essa história é longa. Eu vivi no Rio até os meus 28 anos. Então, isso era 1989. E eu, então, ficava uma semana em São Paulo, uma no Rio. Eu ficava indo e voltando. Chegou uma hora, eu não aguentava mais ver ônibus e nem a Dutra, de tanto ir e voltar semanalmente. E aí eu tinha que escolher ou ficar no Rio ou ficar em São Paulo. Como aqui é maior, eu acabei me mudando para cá, em 1990. Porém, em novembro de 1989, eu recebi um convite da produção do programa Terceira Visão, que passava na TV Gazeta com o apresentador Luiz Gaspareto,
que eu conhecia, não pessoalmente, das revistas Planeta, que publicavam vários materiais da dona Elce de Bugurá, que ajudava ele divulgando o trabalho dele, e eu sabia do trabalho dele de pintura mediúnica, e o Luiz, como grande comunicador que era, programa Terceira Visão, me convidaram um sábado à tarde ao vivo, cara. Meu Deus. Uma hora e pouca, eu e o Luiz Gasparetti sentado, a gente conversou um pouquinho antes, e foi aquela afinidade, amizade, e o Luiz falando, Wagner, eu também tenho saída do corpo, eu adoro o assunto, que legal. E aí batemos um papo, até hoje circula na internet esse programa, cara. Eu quero assistir depois. É só clicar, Wagner Borges e Gasparetti vai te abrir esse programa. Sensacional. E ali o papo foi muito legal, e depois a gente ficou conversando, e aí bateu aquela afinidade. Ele médium, médium, sabe? E ele com mais idade que eu, já na área da comunicação. E aí, um ano seguinte, eu vim para São Paulo, em 1990. E aí, de vez em quando, em congresso e coisa, a gente se cruzava. Havia um amigo em comum que era o Roque, né? Era o Roque, que desencarnou bem precoce, em 93, mais ou menos. E ele me levava lá no Caminheiros. Aí eu conheci o Irineu Gaspareto, a Zíbia naquela época, o centro lotado, as pinturas mediúnicas, né? O tempo foi passando... E aí o Luiz Gaspareto foi para a rádio na época mundial, que era na Consolação ainda, depois foi para Paulista. E ele foi um dos precursores lá dos programas, lá ele acoplava o Calunga pela mediunidade. E aí todo o trabalho da Vida e Consciência, editora, o trabalho dele de expansão. Quando foi em 1999, 10 anos depois daquela entrevista, eu ganhei o convite para ir também fazer um programa chamado Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial, que hoje é Vibe Mundial. Aí eu tô lá desde 99, 25 anos. E foi lá na rádio, indo aos diversos programas e tendo o meu próprio programa, que eu comecei a cruzar novamente com o Luiz Gaspareto. Mas aí, encarnado ou desencarnado? Não, encarnado. 99, isso. Tá. E aí, cara, era aquela diversão. Porque do jeito que você falou, eu falei, meu Deus, será que ele estava A gente chegava, sentava assim no saguão da rádio, o Evaldo Ribeiro na época, o Luiz Gaspareto, e aí o Gaspareto, Wagner, conta uma piada daquelas. E aí era uma brincadeira, aquelas risadas, ele contava uma também, né? E aí a gente se encontrava nos corredores da rádio e ocasionalmente em algum evento. O Luiz fazia eventos muito grandes. Eu me lembro uma vez, Lelê, tinha um evento no AMB, milhares de pessoas, né? E eu na época tinha vindo do Rio para cá e era um evento que tinha vários estandes, tinha feira de produtos de livros, um monte de coisa. Eu fui lá para andar nas livrarias, assistir uma palestra ou outra. O Luiz iria fazer uma palestra de tarde. Eu estou andando lá na feira dos livros, vem o Luiz andando com alguns assessores e uma multidão atrás dele. Meu né? Deus. O Luiz chegou para mim, engraçado, falou, Wagner, me dá uma ajudinha. Eu falei, o que foi, cara? Estou sentindo uns pesos aqui nas costas, umas espetadas, essa multidão me grudou aqui, uns espíritos estão me atacando e eu estou bem pilhado aqui, eu preciso fazer a palestra. Me dá uma forcinha. Eu falei assim, Luiz, eu vou te dar uma ajudinha. Eu fui pro banheiro, fechei a porta do banheiro, você imagina, botei a tampa no vaso, sentei. A gente faz cada uma. Cada uma. Quer dizer, você está trancado ali, o pessoal pensa, pessoal pensa que você está obrando, você não está obrando. Não é. Sentei, concentrei, comecei a dar um super passe, tá? Um mentor chinês que me ajuda acoplou, e eu pensando no Luiz mandando aquela energia. Passou uns 15 minutos, eu saí dali, o Luiz estava com uma risada no semblante e fala, Wagner, o que você fez? Que os caras que estavam me agarrando, essas entidades sumiram. Eu falei, cara, eu pedi ajuda a um mentor chinês para te mandar energia, que bom que funcionou, vai lá e arrasa na palestra. Ele falou, pô, Wagner, que legal, sempre que eu tiver assim, eu vou pedir para você me dar um passe. Então, esses conhecimentos que a gente foi tendo. Depois, o Luiz, já na década de 2000, com o programa na Rede TV, eu fui lá nesse programa 2 vezes também. Ah, era bem legal. Às vezes encontrava o Luiz ali no Shopping Paulista, no cinema, sábado à noite, cara. Ele com os amigos dele, eu com meus amigos, e aí era aquela coisa. Então, a gente sempre teve um respeito mútuo. Que maravilhoso. O Luiz gostava muito de mim, eu gostava muito dele, pelo trabalho dele. E o Luiz, muitas vezes, nos programas dele, falava muito de mim, na parte de saídas do corpo e tal. Então, havia essa afinidade, né? Depois, quando o Luiz passou por lá de lá,
eu tive a chance de vê-lo por umas 3 vezes. Tá, que lindo. E aí, quando eu contei, achando que o pessoal ia ficar muito contente, um monte de gente achou que eu estava inventando de que eu tinha visto o Gasparetto, sem saber que a gente tinha esse histórico que eu estou contando agora. Tá. E nada mais normal do que um médium encontrar outro médium do lado de lá, cara. E ainda mais se havia já um conhecimento anterior, né? E o Luiz, hoje, pelo que ele me falou, o Luiz falou para mim que estava estudando expansão da consciência. Bom, um cara com a mente como tinha não vai ficar lacrado aqui. Ele falou para mim, meu negócio é estudar expansão da consciência. E é sensacional, Amado, porque assim, você assiste os vídeos dele, ou os áudios, ou podcast, qualquer coisa, cara, ele fala o que a gente tá falando agora aqui, né? Quando eu falo a gente e eu, né? Vocês já são muito, já são vanguarda, vocês estão ensinando pra gente o que é espiritualidade. Mas assim, quando a gente fala sobre um assunto, às vezes eu vou ouvir algum podcast dele, algum vídeo, alguma coisa, ele já falava aquilo da forma dele, mas lá em 90. Isso. Você fala, cara, que sensacional, né? Daquela forma mais austera e tudo mais, mas as pessoas precisavam também. Eu acredito muito também, Wagner, que pessoas vão chegando em épocas distintas com falas que são necessárias para aquelas épocas. Eu acho que a energia que o Gasparetto tinha naquela... também seria necessário para hoje. Mas aquela energia que ele tinha, que talvez fosse um pouco mais austera, era importante para aquela época. As pessoas precisavam dar uma acordada. Sabe, como se fosse uns tabefe na cara de consciência. Principalmente, eu trabalho com o Calunga, muito direto. E o Luiz, o trabalho dele anterior, com a parte de psicopictografia, de pintura mediúnica, o que está por trás de um trabalho de pintura mediúnica? Mais importante do que a pintura, a ideia da imortalidade da consciência. Porque tem alguém do lado de lá passando para cá aquela pintura. Então, o pano de fundo da pintura mediúnica é suscitar a ideia de que a vida existe e ela continua se manifestando. Então, o trabalho do Luiz durante uma época foi trazer este conteúdo, mas ele não podia ficar fazendo aquilo a vida inteira, ele tinha outras coisas a fazer. Então, na primeira etapa, o trabalho de psicopictografia, que ele viajou o mundo inteiro, o pano de fundo, a imortalidade da consciência. Depois o Luiz, por necessidade própria, ele foi para os Estados Unidos, estudou. Eu sou amigo do Joca, que morou com o Luiz durante muitos anos. O Joca às vezes vai lá no meu espaço, no Ipiranga. O Joca está morando em São Paulo. E ele estudou muita coisa no movimento New Age americano e ele trouxe muito conteúdo e adaptou aí já para um trabalho de esclarecimento da consciência, que já não era tanta pintura, já era uma outra vibe, já era a década de 90 para diante. Então ele começou a fazer os eventos grandes dele, trabalhar com dança, com música, com expressões que desafogassem o emocional, o psíquico. Agora, por detrás de tudo isso, Luiz nunca deixou de ser sensitivo. Sempre sentiu um monte de coisa, via, mas como ele já não estava no trabalho mediúnico ostensivo, a preocupação dele agora era o despertar da consciência através dos conteúdos que ele estava passando, ele já não deixava ostensivo para o mundo, mas para ele, e ele me contou várias coisas. Luiz tinha saídas do corpo, tinha sintoma de presenças mediúnicas, ele continuou médium, mas esse trabalho passou a ser por baixo, enquanto que o trabalho principal, na segunda etapa de trabalho dele, a primeira foi a pintura, era o trabalho de consciência, que foi o que ele passou a fazer. Já que você falou sobre saída do corpo, agora eu já vou te fazer uma pergunta também, que para mim, pelo menos, vai ser sensacional. Acho que para vocês também, meus amores. Existe algum exercício prático que possa nos ajudar nessa projeção astral? Por exemplo, talvez você tenha vários, mas será que você pode trazer um, assim, que você fala assim, ó, se você fizer isso daqui durante 30 dias... É complicado essa coisa de 30 dias, né, gente? Isso é complicado. Esquece que eu disse de 30 dias. Mas assim, sei lá, 20, 15, tô brincando. Mas que exercício você daria pra gente pra... Lelê, é o seguinte, a primeira coisa, para quem estiver interessado em saídas do corpo, é estudar o tema. Porque você não tem como avançar num tema que você não entende o que está rolando. É a mesma coisa, eu vou pra uma rua, mas eu não dei uma olhadinha no Waze, eu não sei como chegar lá. Exatamente. Eu preciso saber o endereço, preciso saber o que tem ali na rua. E você vai pra Suécia. Seria legal se você tivesse um amigo lá que te levasse nos lugares. O mentor espiritual é um amigo do lado de lá que te leva nos... Então, se você, por exemplo, tiver medo do invisível, Lelê, não seria bom você ter clarividência, por exemplo. Que você correria de supostamente o que você estivesse vendo. Alguém que esteja mexendo com saídas do corpo, eventualmente vai ver uma consciência extrafísica em algum momento. Se ela tiver medo, ela vai correr para dentro do corpo. É melhor não desenvolver nada. Ótimo. Então, primeiro isso ponto. Que ele trouxe foi ótimo. Elimine a ignorância do tema. Se você tem medo de espírito, não vai fazer projeção astral. Imagina, Lelê, alguém com medo de espírito vai desenvolver mediunidade para quê?
Agora, um monte de médium que eu conheço foi atropelado pela mediunidade, foi obrigado a mexer. Então, a saída do corpo, existem livros ótimos de vários autores, eu sempre recomendo Visão de Conjunto. Ninguém sabe tudo. Então, estuda os principais autores e faz o teu equilíbrio no meio, com o seu jeito. Primeiro ponto, para tirar a falta de informação e você acostumar com as sensações. Segundo ponto, o estudo e prática com os chakras, os centros energéticos, porque o trabalho com energia dilata um pouco mais a aura e favorece uma soltura. Então, uma pessoa assim que trabalhasse os seus chakras, visualizando luz, cada chakra como um pequeno sol, todo dia um pouquinho, com calma, expandindo, dilatando a aura, sabe, um pão dentro do forno fermentando, um colchão de ar inflando, é você na hora de deitar. Então eu posso vir aqui, depois aqui, de 1 a 1, com calma, ou de baixo para cima, 1 minutinho em cada um, e enche luz, depois eu me espicho na cama. Amanhã, de novo. Um alinhamento energético, não é que tem chakra torto para a esquerda ou direita. Quando você fala alinhamento, é colocar desde a mente até a base num ponto de equilíbrio. Você pode começar aqui até embaixo ou vir de baixo todo dia um pouquinho, depois você deita. Cada um como um pequeno sol. A cor da luz. Vem, deita. Essa é uma coisa simples de fazer. Para isso a pessoa não precisa ter nenhum curso. Não precisa. É isso daqui. Só gente. que se ela fizer isso e tiver uma experiência sem estar preparada para a experiência, porque ela não estudou aquilo, a experiência não vai ser agradável, porque o medo dela vai tornar isso que você trouxe desagradável. Riquíssimo, Agora, a parte dos chakras, ela te equilibra como um todo. É legal mesclar o estudo de saída do corpo com o estudo de chakras e equilibrar. No caso de um médium, ajuda ele na mediunidade. No caso de alguém mais anímico, ajuda ele naquilo. Os chakras é um tema que qualquer área tem esse estudo. Não tem dono. Então, me parece uma chave geral trabalhar os chakras, um lance da energia equilibrar. E equilibrando, ela te facilita qualquer coisa. Exatamente. Gente, sensacional, né? Porque a gente aprendeu tanta coisa aqui. Se vocês puderem colocar, assim, de verdade, no checklist dos aprendizados que a gente teve hoje, foram muitas coisas. A gente aprendeu sobre paralisia do sono, a gente aprendeu como projetar, a gente aprendeu sobre como a gente pode expandir os nossos chakras. A gente vai aprender mais? Vamos aprender mais. E outra coisa, Lelê, num próximo programa a gente pode fazer ao vivo, divulgar antes, e aí a gente abre para o público perguntar para a gente aqui ao vivo. A gente pode interagir, porque a pessoa narrando coisa a gente responde. Além da paralisia, a aura da gente dá uma sensação de dilatação. Você, como terapeuta, você sabe, por exemplo, você estendeu as mãos para aplicar energia. Dá uma sensação que as mãos estão ficando grandes. O fluxo da energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura das mãos. Aí parece que as mãos estão ficando grandes. Exatamente. Você deitado, vai ser a aura inteira que vai dilatar, vai parecer que você está estufando. Então, além da paralisia, dá uma sensação de ballonnement, o termo francês, tipo, você está virando um balão. E aí começa a fluir ondas de energia, como se houvesse uma eletricidade indo e voltando, um estado de vibrações. E aí aquilo que a gente estava conversando antes, você está ali cochilando, de repente, dá um solavanco, como se estivesse caindo, porque o campo energético ele pode fazer isso. E quando é o contrário, o Wagner? Por exemplo, você está na tua cama, num momento preliminar ali para o sono, e você começa a sentir que você está ficando muito, muito, muito pequeno, como se você estivesse muito pequeno e tudo está muito grande. Isso, ótima pergunta. Porque isso eu tenho toda hora, mas eu não sei exatamente isso é coisa de médium, é o seguinte, toda hora. A sensação de crescimento, de dilatação é uma. Tá, mas o campo energético da gente, ele é dotado de alta plasticidade, não é fixo como o corpo humano. Então, do mesmo jeito que pode fazer isso aqui, ele pode, como se virasse um pequeno ponto aqui. Isso. E de repente, puf, para fora. Isso. Então, essa sensação espacial de dilatar ou de encolher, como se você fosse uma bola de borracha que cresce. E isto é a própria aura que faz isso aqui, ó. Uou. Daqui a pouco, você se vê fora. A maioria dos médiuns que eu conheço tem essa sensação. Isso já é algo também preliminar, talvez, a uma projeção. E outra, Lelê, pode acontecer com um médium, seja ele de Umbanda, ou um médium espírita, ou um médium de um grupo espiritualista. Por exemplo, suponho que eu estivesse aqui numa sessão espírita clássica. Vem um mentor, aplica um passe, a minha aura dilata, só que nesse instante, para o lance mediúnico, que não é exatamente o da saída do corpo com você deitado.
Porque deitado, você está na horizontal e as ondas cerebrais baixas para o sono. Sentado, você está na vigília, num estado alterado, numa reunião. Então, um mentor aplica energia, tua aura dilata ou encolhe desse jeito, ó, pela ação de um guia sobre você na mediunidade. Por isso que eu sei que a maioria dos médiuns tem essa sensação, tanto por eu como médium sentir isto em reuniões, como tantos outros relatos ao longo dos anos das pessoas me contando a mesma coisa. Sensacional, porque eu nunca soube para quem perguntar, nunca sabia exatamente o que era. Eu sabia que era algo sobrenatural, mas eu não sabia exatamente o que era. Natural. Gratidão por isso. Tem nada de sobrenatural não, Lelê, é natural. Príncipe do nosso coração, existe projeção consciente? Tá, vamos lá. São 3 níveis. Tá. Projeção consciente, inconsciente ou semiconsciente. Então, por exemplo, você deitou, fechou os olhos, você entra naquele estado alterado entre a vigília e o sono, e de repente, à medida que seu corpo vai caindo, sua mente se projeta para fora. Quer dizer, você está consciente, tá? Segundo ponto, você deita e dorme. Ocorre uma saída do corpo inconsciente, você desperta cá fora sem ter visto como saiu. Sim. Vivencia algo e antes que você retorne, a consciência apaga e você só acorda 1 hora depois aqui. Você não vai lembrar de ter ido ou ter voltado, vai lembrar de ter estado. Tá. E no meio ela era consciente, mas não no início ou no fim. Tem a projeção semiconsciente que você se vê fora. Por exemplo, você tá de pileque, você não está lúcido, mas não está dormindo. Então, semiconsciente, você se vê fora e você pensa assim, onde que eu estou? Quem sou eu, hein? Quer dizer, é igual não está totalmente consciente, está igual um bêbado. Quando você desperta no físico, você fala assim, parece que eu tive em algum lugar, mas não sei o que, como ou aonde. Exatamente. Mas te vem a sensação de ter estado e é diferente de um sonho. Outra coisa que pode acontecer, Lelê, você pode ter uma experiência consciente. Na hora que encaixou, você apagou e dormiu. Do momento que você entrou até 2 horas depois, quando você despertou, aquela memória da saída do corpo ficou sepultada por 3 sonhos, do momento que você entrou até acordar. Quando você acordar, você vai falar, isso foi sonho ou não? Não vai dar para separar, porque misturou. Agora, se você encaixa no corpo, Lelê, e abre os olhos, não há como não lembrar. E aí você sabe que não é um sonho. Então, isso é uma coisa que ninguém fala fora desses meios. Se você encaixa e, opa, eu estava ali e isso, não houve tempo do cérebro editar a memória e jogar os sonhos por cima. Mas se você encaixar no corpo e dormir, horas depois, quando você acordar, tem 10 sonhos por cima e aí vai pintar essa dúvida. Foi sonho? Foi projeção? Foi consciente ou não? Então, alterna. Vai ter uma experiência consciente. Na outra, você vai dormir e acorda lá fora. O importante é, dentro da média, se você está usufruindo daquilo, se você está funcionando. Porque, por exemplo, se você apaga, acorda lá fora, um mentor te guia para ajudar alguém. E na hora da volta você não lembra, mas lembra de ter ajudado alguém, você vai ficar contente pra caramba. Muito. E você não vai ficar perguntando, eu queria ter ido e voltado. Você já foi, o importante era o meio. Então, uma coisa tem vários interessante níveis também, as pessoas têm muito medo, eu já me perguntaram, já vi também as pessoas falando sobre isso, que é perigoso ir de arrasta pra cima. O que é ir de arrasta pra cima, gente? Explique. É uma forma que se tem de hoje em dia de falar quando a pessoa faz a passagem pro outro lado do véu. Morrer. Sim. Existe a possibilidade de alguém ir de arrasta pra cima, morrer? Não. No meio de uma projeção? Não, isso é mito. Vamos explicar melhor. Veja. Nós estamos encaixados no corpo e há um padrão de energia para manter o corpo humano funcionando. Quando você está para fora, é porque o metabolismo está bem baixo. Então, entre o corpo astral ou espiritual e o corpo humano, projetam-se filamentos energéticos que mantêm a conexão mesmo à distância. E isso ficou conhecido na tradição hermética como cordão de prata, que não é uma corda nem de metal, é uma metáfora vinda lá do Eclesiastes da Bíblia. Quem criou a expressão foi o pregador do Eclesiastes, que era o sábio Salomão, sob pseudônimo. Que lindo. Sabe onde isso está? Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde ele fala que na hora da morte, rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo que tinha se diluído no momento da morte. Os ocultistas, posteriormente, em homenagem ao pregador, chamaram de cordão de prata. Mas não é uma corda, não é de metal. Por que ele fala cordão? Porque é algo que liga duas partes. Metafórico. Por que ele fala prata? Porque aquilo é de energia e lembra o brilho da prata. As pessoas, sem saber disso, falam, e se vier alguém cortar? Mas isso não é uma corda para você cortar. E se alguém vier e te matar? Não tem como. Então,
há uma carga e um tempo de vida. Então, o que causa a saída final? A parada cardiorrespiratória e a morte cerebral. Veja, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que vai causar a saída, porque acabou a força vital do corpo para segurar o espírito. Tem muita coisa na internet, né, quando aborda esse assunto. Eu já vi histórias de pessoas que ficaram perdidas, ficaram em coma, que tiveram experiência de EQM. Aí tem uma diferença, porque o coma é uma situação que o padrão de ondas cerebrais está no mínimo, não é igual durante o sono. E as EQMs, que são as paradas cardiorrespiratórias, em que o médico traz a pessoa de volta, as experiências de quase morte, o coração está parado na hora da saída. É uma situação limite, diferente de uma saída do corpo com você indo lá fora e o metabolismo tendo seus ciclos naturais, que são normais. Então, o que acontece? Outrora não se estudava ondas cerebrais, não tinha os laboratórios do sono. Quer ver uma coisa importante? Durante o sono, os olhos se mexem por baixo das pálpebras. Então, há dois tipos de movimento. Um se chama Rapid Eye Movement, em inglês, movimento rápido dos olhos, porque você está de olhos fechados e você está sonhando, e o sonho, as imagens são muito rápidas, os olhos tentam acompanhar. Então, se você desperta uma pessoa, ou ergue a pálpebra e o olho está vazio, ela está sonhando, que é o momento de descarregar as imagens do cérebro. Se você levanta a pálpebra e o olho da pessoa, o movimento é lento, é o descanso muscular. Então, são ciclos de sono. Se você erguer a pálpebra de um cadáver, não tem movimento e um olhar é vidrado. Então as pessoas não sabiam disso. E se tiver, a gente corre, né? E outra coisa, fora o fato da pessoa acordar paralisada, ela também não sabia o que é, bateu um medão. E surgiu o medo também. E a pessoa pode morrer? Lelê, se a saída do corpo causasse morte, o que aconteceria? Não existiria livro sobre saídas do corpo. Que a pessoa teria morrido e não teria voltado para escrever. E eu não estaria aqui hoje falando. Lelê, eu tenho 62 anos. Quando eu era jovem, um monte de gente disse que eu ia morrer por causa dessas coisas. O pessoal que disse que eu ia morrer, morreu e eu não. Você tem uma ideia? Tô aqui, ó. Tá vivo, gente. Né? Não, tem um corpo aqui. E se desencarnar, você tá vivo do outro lado. Então tem muito mito. E outra, eu conheci pessoas que ficaram com idade estudando e praticando saídas do corpo. Então não é isso que mata. A outra coisa também. É que eu acho muito legal a gente tirar esse mito, né? Porque tem muita coisa que é tabu, tem muita coisa que é mito, que as pessoas poderiam ir além, eu acho, para serem melhores como seres humanos. E as pessoas não vão porque tem tanto medo. O medo não deixa você ir para frente. E a ignorância não é aquele que é burro, gente, é aquele que ignora o fato. O fato está aqui, ó. Vai estudar. E outra coisa, a questão do momento final, veja, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que vai causar a saída, inevitavelmente. Agora, olha que notícia paradoxal. Sair do corpo não te mata, mas estar dentro de um corpo vai te matar. Sensacional. Porque desde o momento que você encaixou para viver, um dia você vai ter que sair. Então, veja, é a morte do corpo que vai causar a saída final. E muita gente não entendia isso. E o outro mito é que se você sair do corpo, vai ser obsidiado, o espírito obsessor vem. Vamos dar um exemplo, Lelê. Vamos imaginar a Nayara ali, a produtora. Né? A Cambono aqui do Vida e Consciência, Nayara, que está ali. Vamos imaginar que a Nayara está num dia terrível de cão e ela está ferrada da vida com todo mundo e ficou numa vibe pesada que não é o normal dela. Semelhante atrás, semelhante, encostou uma entidade densa, porque ela está pilhada aquele dia. Ela vai para casa, o cara está junto, já estava junto no trabalho. Durante o sono, se ela sair do corpo, ela vai ver quem? O cara que já estava lá. Só que durante a vigília ela não via essa presença. Na hora que ela sai, ela vai ver. Qual é o erro que ela vai cometer? Achar que o cara chegou porque ela saiu. O cara já estava junto. A saída só te mostrou o que havia. Mas como as pessoas não sabiam disso, falava, cuidado, você sai do corpo, o obsessor vem. O obsessor, ele não vai vir porque você saiu, ele vai vir na vigília, pelo que você pensa, o que você sente, o que você anda aprontando. Não é pela saída. Tem uma frase linda, gente, que eu amo, que é aquela, diga, amigo, o que tu pensas, que eu te direi quem andas com Exatamente. você. Espiritualmente, Ponto. Isso é fato. Então, meu amor, gratidão por essa resposta, gente, sensacional, né? Eu tô aqui perguntando, mas eu tô aqui, assim, tipo, eu fico de boca aberta, porque para mim faz muito sentido, expande muito. E a gente hoje está conversando de saídas do corpo, a gente pode, em outras oportunidades, fazer um bate-papo só sobre chakras, ou só sobre mediunidade, ou só sobre tipos de obsessão. Amo. Nessa área, tema é o que não falta. Obsessão eu acho um tema muito bom, porque parece que é um tabu também, É um tabu. As pessoas não falam sobre obsessão, vai para um lugar também de muita demonização, a gente precisa Exatamente. naturalizar também isso. E eu vou te ser sincero,
90 é exagero, mas acho que 80% das pessoas que chegam no meu consultório estão obsediadas. 90%. A grande maioria é agente externo. E eu falo muito sobre isso, né? Sobre padrão de pensamento, sentimento e emoção. Exato, Como uma vez eu chave. ouvi, né? Que o umbral está lotado de gente que nunca fez mal para ninguém, mas fazia para a própria pessoa. Então a gente tem que cuidar exatamente. muito. E outra coisa, né? o que a gente pensa e sente se reflete na média da nossa energia e é isso que atrai alguém. Agora, um detalhe importante. Um espírito assediador, obsessor, ele encontra em você um ponto, né, de semelhança e ele gruda a partir dali. Só que você, sentindo a presença dele, vai botar a culpa nele de que é ele que está causando aquilo. Sim! O obsessor, fala isso também, ele não causa aquilo, ele explora aquilo. Isso! A causa é a própria pessoa com aquele ponto que atraiu. Só que inflama, né? É muito fácil botar a culpa no agente externo, claro. terceirizar a culpa, Claro. cara. Antigamente era botar a culpa num capeta, no diabo, hoje é botar a culpa no obsessor. A maioria das obsessões começa na auto-obsessão do próprio ser, criando condições para que algo venha de fora e explore aquilo. Sensacional, Amado. Amado, uma pergunta assim, incrível aqui para você também, que eu quero fazer do fundo do meu coração, porque essa daqui tem que ser feita, porque essa aqui é a pergunta da vida para mim. Opa, eu não sei se eu estou à altura da resposta. Já aconteceu alguma situação inusitada ou alguma projeção sua, até mesmo engraçada, para você relatar pra gente alguma coisa? Cara, já aconteceu muito. Já aconteceu Conta pra muito. Cara, olha, eu tinha, sei lá, uns 27, 28 anos, deitei e dormi. Nesse dia, eu te juro, eu estava muito contente comigo mesmo. Não era vaidade, não era ego. Falei, puxa, acho que eu estou bem, estou fazendo um trabalho legal, mas era contentamento interno. Eu sei. Eu acho que eu estou bem. Apaguei. Quando eu despertei, eu já estava fora do corpo num templo chinês extrafísico, todo decorado com coisas taoístas. Que lindo. 8 a 9 espíritos chineses em volta, em círculo. Sabe aqueles monges taoístas? E eu desperto no meio assim, ó. O que eu faço aqui? E aí alguma coisa me dizia, ih, caramba, eu vou ganhar um aperto aqui. Entra um chinês ancião, para aqueles mandarins, o rosto todo sulcadinho de ruga, magérrimo, deslizando no ar e para na minha frente assim, mente a mente assim, ó. E telepaticamente me saudou, ele abriu um pergaminho plasmado nas mãos dele. O pergaminho estava todo em chinês, eu entendia tudo, não sei como. E haviam pontos marcados no pergaminho. E eu sabia que esses pontos eram coisas de outra vida, mal resolvida. Coisa incrível. Ele então falou assim, existem 3 tipos de erro. Os erros que você tem, que você sabe que tem. 2, os erros que você tem e não nota, só quem nota é quem está de fora. E terceiro, os erros que você tem e não nota e ninguém de fora nota. São esses que eu vou te mostrar. E aí me mostrou datas e foi falando, tal vida você cometeu esse erro, nessa você repetiu, nessa você repetiu. Virou e falou assim, você não cresce não, isso a queima... Opa, você fica assim, ó. E outra, você sabe que é verdade, ele não vai te mentir, ele está tentando te ajudar. Sim. E eu falei assim, eu nem sabia que isso era um erro. Ele falou, pois é, está tão entranhado em você que não parece mais erro, mas isso está atrapalhando sua evolução. Agora volta para o seu corpo para você lembrar. Eu falei assim, o que eu faço agora? Porque você está me mostrando coisa que eu deitei e estava bem comigo. Você agora está me dizendo que tem esses buracos aqui que eu tenho que corrigir. Ele falou, minha função é só te mostrar. É você que está reencarnado, se vira, cresce e melhora. Com isso. Lida com isso. Caí dentro do corpo, sentei na cama, peguei um bloquinho e comecei a anotar tudo que ele tinha apontado. E fiz um projeto, Lelê. Porque quem é que muda da noite para o dia? Impossível. Claro. Eu fiz um projeto de 1 ano. Eu falei assim, em 1 ano eu vou trabalhar em cima e vou quitar tudo que ele está apontando aqui. Tem coisa que eu posso mudar, é deliberação, mas tem coisa que não dá. Em 1 ano eu fui trabalhando e marcando isso. Depois de 1 ano, tudo que ele tinha apontado, eu estava trabalhando em cima, eu falei assim, aparece agora, chinês. Ele não apareceu até hoje. Aí um amigo meu falou assim, mas Wagner, de lá para cá você deve ter cometido outros erros. Eu falei, mas agora eu estou esperto. Outros erros dessa vida você só pode apontar na próxima. Então, mas aqueles antigos eu consertei. Então, eu morri. Hoje eu morro de rir disso, mas na hora eu me senti assim, acabrunhado, cara. O cara sabia tudo de mim. E que virou É intimidador, né? Mas é um mestre passando crescimento e te dizendo,
Eu só estou te apontando algo que você não está vendo. Agora, é você que tem que resolver, eu não vou te dizer o que fazer. A minha função é só abrir e falar, tá aqui. Agora trabalhe em cima. E aquilo te dá um impacto. Passa o tempo, fala, obrigado, chinês. E você ri daquilo hoje. Mas obrigado, chinês, por você ter me apontado isso. E nunca mais esses chineses apareceram para mim. Apareceram outros, mas nunca mais eu fui levado ali na sala. Como é que foi? Um esporro. Na sala da gerência, um esporro astral que eu tomei na sala da gerência. Amados, olha que coisa profunda isso, né? Será que nessa nossa 1 hora de conversa não despertou algo no seu coração? Será que nesse momento todo de tanta profundidade multidimensional, tanta profundidade espiritual, comportamental também, não te despertou nada de diferente? Tá tudo bem, você não precisa acreditar em tudo que a gente está falando aqui. Eu tenho certeza absoluta, ele também. Você não precisa acreditar, vai no espaço só do e se. E se isso for verdade? E se tiver algo aqui diferente nesse espaço? E se talvez, se eu começar a fazer algum tipo de projeção ou me melhorar como ser humano, de repente eu possa ser uma pedra importante aí para contribuir para a evolução desse planeta, né? Somos grandes pedras aqui na evolução desse planeta. E se, tá bom? E o mais legal, Lelê, veja, pessoal, nós estamos conversando aqui de forma natural. Ninguém está doutrinando, ninguém está te falando tem que seguir isso ou aquilo. Nós estamos falando de coisas dentro da caminhada espiritual que se sente, que estão mal explicadas e que, à medida que vai clareando, favorece para todo mundo. O que seria legal, uma pessoa que está assistindo, leia um pouco sobre o tema para ter a visão de conjunto. Exatamente. Mas leia coisa séria, porque na internet tem gente que quer se especializar na internet, não dá. Imagina, você vai fazer um curso de medicina pela internet, como? Não dá. Por exemplo, né? Então, tem temas que precisa você ter tempo, aprofundamento. Isso tudo é uma coisa muito séria, isso não é uma brincadeirinha mística. Exatamente. Isso envolve a sua consciência, o seu despertar. Agora, traz uma alegria interna muito grande, que não significa que você não tenha problemas no dia a dia. Porque está encarnado, encarnar é um problema. Exatamente. Porque você tem um limite físico, mental, um meio ambiente, né, mais denso. E isso tudo é normal, faz parte do aprendizado. Agora, essa travessia pela Terra, que é difícil, nunca foi fácil, ela pode ser melhor dentro da gente na hora da travessia. A gente estava conversando aqui antes, usando o exemplo de um trem. Você está num trem sentado e você está vendo a paisagem passar. Então, você está no trilho, indo, e a paisagem está passando. Isso é a nossa vida, um trem. As coisas vão passando e você tem que seguir em frente. As coisas vão passando e você tem que seguir em frente. E cada coisa que passa, você está observando e guardando, mas você está indo em frente. Então, isso que você fala é muito legal também. O trem Amado. da vida, cara. O trem da vida. Porque as pessoas, eu acho que das maiores questões de sofrimento das pessoas é se identificar com o que elas viveram. As pessoas acreditam que elas são as histórias delas. Exatamente. E aí vai para esse lugar que ele falou aí, metafórico do trem, né? Você não é o que você viveu. Né? A sua história, o que aconteceu com você, não é você. Você é o que você escolhe ser. Então, que maravilhoso seria se você pudesse escolher o que você quer ser e não a tua história, o que te aconteceu. Exatamente. Você não é a tua Perfeito, história. Lelê, perfeito. Isso passa por você. Isso não é você. Perfeito. Isso é bem legal. Fica Isso. mais leve, né, amores? Ter essa percepção. Perfeito. Não é verdade? Amado, você acredita que o processo de projeção pode contribuir para as curas de situações já manifestadas no corpo? Sim, mas com o limite de cada coisa, né? Tá. Quando você tem uma coisa já cristalizada, você não vai poder agir lá, você vai ter que agir aqui, porque aquilo já está... Penso da mesma forma. Agora, quando aquilo está no embrião ainda tipo assim, energético, do médico e tal, você pode mexer e evitar que aquilo se cristalize. Porque tudo começa na energia. Na energia. Tem um monte de coisa que dá para trabalhar na parte psíquica antes que se torne algo físico. Agora, desde o momento que é algo físico, você precisa do trabalho da medicina aqui, que também faz parte. Você quebrou o braço, não vai dar reiki no braço quebrado, você tem que engessar. Você torceu o pé está inflamado, não vai dar um passe no pé, vai no ortopedista. Você está gripado, você pode ter a melhor aura do mundo, mas você está gripado. Então, existe o limite. É possível um monte de coisa resolver. E outras é o limite do plano físico. Desde que você tem corpo, você vai suar, vai sentir calor, sentir frio ao banheiro. São os limites naturais.
E grandes mestres, quando desceram aqui, também tinham corpos humanos. Sim. Qual era a diferença? O nível de consciência para lidar com esses corpos. Coisa que a gente ainda não tem. Sim, amor. Então, essa que é a diferença. Então, há o limite. Agora, muita coisa pode ser trabalhada. Por exemplo, se uma pessoa quiser, de alguma forma, ficar doente, basta ela ficar triste, cara. E manter essa tristeza crônica. A tristeza, ela deprime o campo energético dos pulmões. Uou. E é por onde a gente, olha só, Lelê, respira e capta a energia da vida, o prana, a energia. Uma pessoa, quando está triste, ela, não capta vida, está tudo cinzento. Em contrapartida, a carga de energia cai porque ela está captando menos. Isso pode causar problema em alguma área do corpo humano. Deixa eu contar um caso bem rápido. Percebeu isso? Percebeu isso? Há uma canção, por volta do ano 2001, do Frejá, que era do Barão Vermelho, um grande guitarrista. Fez um sucesso na época, a MTV tocava, e tinha um refrão que dizia que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. Amo essa música. O Frejá tirou esse trecho do poeta Victor Hugo, francês, do século XIX, que falava isso, que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro, amanhã você vai estar melhor. Ok, eu estava dando uma palestra e contando isso, Lelê. Durante a noite, durante o sono, naquela noite fora do corpo, um mentor espiritual me escorou fora, cara, e falou assim, eu estava assistindo a palestra, o que você estava falando? E eu queria te dizer uma coisa. Ele falou, eu vi você falando que você pode ficar triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. Wagner, você é médium. Se você ficar um dia, num ano, um dia só triste, o dia inteiro, você vai tomar o maior ataque espiritual da sua vida. Eu tenho certeza. Então, eu te dou... Nós não temos essa graça. Eu argumentei a gente que trabalha com isso não tem essa graça. Argumentei com ele e falei assim, mas eu sou um ser humano, eu posso ter um dia que eu estou triste. Ele falou assim... Eu te dou só 2 horas para ficar triste, mas é depois verdade, levanta, vai trabalhar que a tristeza some. Nós não temos, porque... Então... Meu ponto de vista é, a gente que trabalha como, por exemplo, vai falar de mim que trabalha como terapeuta holístico, eu preciso estar com a vibração boa o tempo inteiro para contribuir com a sua. Exatamente. Porque não faz sentido você vir comprar pão e eu não ter pão para vender, um exemplo, né? Eu tenho que ter pães. Então eu tenho que estar com a vibração boa o tempo inteiro, querendo ou não. Exatamente. Eu tenho que ouvir meu mantra, eu tenho que receber terapia, eu tenho que fazer me auto-aplicar reiki, eu tenho que estar energia boa para conseguir doar para você também. Exatamente. Então eu acho que é esse lugar mesmo, faz todo sentido. E o que eu tenho observado muito isso, e é uma coisa que eu vou falar agora mais voltado para pessoas que gostam da parte espiritual, estudam, seja de que área for. Eu tenho visto muito estudante espiritual triste. Vejo muito. Eu sei, tem um pesar. Se deixa levar pelas circunstâncias. Tem uma coisa séria, um pesar. O que acontece? Eu sei o que você está falando. A parte espiritual é para dar esclarecimento, ela não vai tirar os problemas do mundo. E às vezes a pessoa fala, o que adianta a minha espiritualidade? Olha aí o mundo como está. O mundo sempre foi assim, com a espiritualidade dela ou não. Então eu não consigo conceber, Lelê, estudante espiritual triste. Por quê? Tem a maior coisa do universo que é a consciência espiritual. Isso transcende o próprio limite da vida, cara. Esse homem, Como é que você não tem motivo para você estar bem? Tipo, o mundo é assim, mas você dentro tem algo que você pode atravessar esse mundo com uma consciência melhor. Então, eu sempre costumo falar para meus alunos, se não for para ser feliz, o que adianta estudar a parte espiritual? Então, não consigo compreender estudante espiritual triste, acabrunhado, não entendeu nada. E é o que nada. mais a gente vê. Mas sabe por quê, o Wagner? Eu acho que vem de um lugar que as pessoas, elas desacreditam muito de energia, no geral. E quando a pessoa vai estudar isso, ela quer mostrar que isso é algo sério. Talvez seja isso. E a pessoa se coloca nesse lugar de seriedade para mostrar. Energia é sério, terapia é sério, ayahuasca, ou enfim, qualquer coisa que ela esteja estudando ali de energia ou de medicação não, de medicina, é algo sério. Então as pessoas vão para esse lugar. E às vezes elas tendem a não receber de quem é mais animado, de quem é mais solto. Gente, muito engraçado. Eu estava vendo parábolas, né, histórias sobre Jesus e Buda também, Siddhartha Gautama, e eles eram pessoas extremamente felizes. Sim. Jesus, então, cara, o segundo relato contava piadas, né? Eram pessoas engraçadas. Jesus gostava de tomar banho de chuva, cara. Saía na chuva rodando igual uma criança. Olha isso. Jesus toda hora pegava uma criança no colo. Um cara tá ali feliz. Eu não consigo entender Jesus numa cruz todo acabrunhado. Para mim, Jesus é vida ali. O Siddhartha Gautama, o Buda clássico, 500 a.C., serenidade, equilíbrio, mas aquela coisa, cara, que você fala que é agradável. Que agradável. O Krishna era namorador, cara. Ah lá, que maravilhoso, gente. O Krishna, cara, era pura vida, pura ação, sadia e alegria. Então, se pegarmos grandes consciências que aqui estiveram,
Nenhuma delas era acabrunhada, cara amarrada. Não, eles fluíam com a vida. Que maravilhosa essa palavra, Então, né, gente? Acabrunhada. Acabrunhada. Vamos anotar aí? Acabrunhada. Eu amei. Olha, É esse cara, o a lugar. gente precisa fluir mais, ter mais leveza. Tem mais leveza, amado. mais naturalidade. O peso que a gente coloca nisso é muito grande, Lelê. Tem um peso. A gente assim, precisa uma tirar um coisa, pouco do peso. Não é não ter seriedade, mas Sim. tirar o peso, cara, uma seriedade com leveza, serenidade, E a alegria. gente pode falar disso rindo, gente. Assim, não precisa ser um assunto que... Você imagina, vai, a gente tá aqui, tem 1h20, vai. Você imagina que pesado se a gente estivesse super sério aqui, eu sem dar uma risada, rir pra caramba com ele. Isso, Eu acho muito exatamente. engraçado muitas coisas, mas não é rir do outro, né? É rir para o outro, tô rindo para ele. Tem uma diferença também. Então a gente precisa trazer mais leveza para as questões. Mais leveza. Aliás, a gente precisa trazer mais leveza para nossa vida. Para nós também, né? mesmos também. A gente se leva tão a sério que tudo fica tão endurecido. A minha história, a minha vida. Exatamente. E aí você fala, cara, solta isso daí. Dá um pouco mais de risada de você. Começa a trazer mais leveza para sua vida. Rir de si mesmo Rir também. de si mesmo. Cara, isso é fantástico. Quando eu rir de- erro, eu era uma pessoa que quando eu errava, sei lá, em vídeo, alguma coisa, aqui mesmo, errei no começo, bastante, algumas palavras, eu já parava aquilo pra mim, era o fim, gente, hoje em dia eu dou risada. Isso, eu Tá também tudo sou certo, assim. é. Cara, Errei, falo de novo. Rir de si mesmo. Isso É. aí. E outra, tem uma coisa salutar em rir de si mesmo. Você nunca vai achar que é mestre. Isso! Cara, você ri de si mesmo. Você isso, tá nem aí, tá isso. tranquilo. Que mestre o quê? Esse lugar. Cara, olha, eu tô rindo de um monte de besteira da vida inteira. Uhum. Agora eu aprendi. E eu posso olhar e rir. Agora, quando você não caiu a ficha e você ainda continua bobo, repetindo, não há risada, só existe bobeira. Agora, quando eu hoje rio das bobeiras antigas, houve crescimento. Exatamente. Então é muito importante rir de si mesmo. Eu, às vezes, estou lá de madrugada pensando numa brincadeira para sacanear um amigo meu no dia seguinte. É minha cara. E o pessoal às vezes pensa que você está meditando. Não, eu adoro fazer isso. Adoro sair com os amigos para ficar contando piada. Isso. Até tarde, cara, É como ser humano maravilhoso, natural. maravilhoso. Nada disso te tira a seriedade. Agora, na hora de você fazer um atendimento, você está ali hiper concentrado. Perfeito, amado, Sabe, perfeito. na hora de aplicar uma energia a alguém que só hiper aplicado. Agora, você, com você mesmo, você não pode ter esse peso. Você tem que ter uma leveza, uma naturalidade de se sentir confortável dentro de você mesmo, porque se você não for confortável, for todo rombudo, você vai pinicar as pessoas fora, vai esbarrar, porque você não tem não tem leveza, cara. Você não é aquele oceano tranquilo, você está batendo onda em todo Fluidez, mundo. né? E eu acho que Fluidez. as pessoas precisam também desse lugar para ter a percepção que para transformar a sua vida, eu sei que essa frase, né, transformar a vida, mas para ter algum tipo de mudança ali na sua vida, você precisa de fluidez. E a base para mim da fluidez é leveza. Leveza. Leveza no seu entendimento, leveza no que você espera do outro, leveza na sua projeção e na sua expectativa em relação Isso. à vida. Leveza em relação a você, leveza em relação à sua história, ao que é certo, ao que é errado. E se tivesse só escolhas? Claro que para a lei dos homens a gente sabe que tem certo e errado, gente. Mas e se as pessoas pudessem só escolher? E se não existisse o certo e o errado? A gente pararia de julgar as pessoas e respeitaria a escolha de cada um. Julgamento, cara, é um peso enorme que se coloca, porque eu posso estar julgando o outro, mas o juiz está aqui dentro. Exatamente. E aí é um peso muito grande, cara. E eu, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, né? Hoje, com esses anos todos, cara, me aumentou muito a compreensão pelas diferenças. Cada vez mais. Cara, o universo chama para a diferença. Olha o nosso planeta. O universo chama para a diferença. O nosso planeta é desse tamanho no meio do infinito, Lelê. Você já viu quantas formas de vida tem aqui? Você pega, por exemplo, um paquiderme, que é um elefante, compara com um sapo, que é um batráquio, um réptil, como uma serpente, um aracnídeo, como uma aranha, um cetáceo, como uma baleia. Neste planeta desse tamanho, quanta forma de vida diferente. Se num planeta desse tamanho tem tanta diferença, imagina no universo inteiro ampliado, chama para diferença. Uou. Então não dá para ser igual do jeito que você quer, com os parâmetros só seus. Você tem que entender diferenças e achar um ponto comum no meio da diferença. E vou além. Imagina só. Eu tenho uma encarnação, eu tenho uma criação, eu tenho um olhar diferente, uma lente diferente, uma escola diferente, irmãos diferentes, tudo diferente, família diferente. Como que eu vou ter o mesmo ponto de vista que você? Exatamente. Não tem como. Não há como. E eu acho que um trabalho mais desafiador da minha vida foi, de fato, também respeitar o ponto de vista do outro. A gente tende a não respeitar. A gente não precisa concordar, é só respeitar.
Dá pra gente viver todo mundo em comum acordo, respeitando cada um ponto de vista do outro. E fica super leve, gente, fica super maravilhoso. Agora, pra gente fechar, Ser de Luz, o nosso coração, quero te fazer a última pergunta, que é uma pergunta que me veio aqui na cabeça, que eu quero fazer para todos os convidados que vierem. O nome do programa é Despertar da Consciência, né? Qual que é a sua dica que você daria? Imagina assim, que você está no final do Super Bowl. O mundo inteiro está te assistindo agora. E aí a pergunta é, o microfone na tua boca e a pergunta é, como trilhar o despertar da consciência? Cara, essa pergunta vale uma encarnação inteira. Não é? Lelê, não dá para responder isso, cara. Isso leva muito tempo, né? A gente está aqui para aprender justamente isso. Agora, para mim, no meu ponto de vista, como eu comecei com 15 anos, eu não sei o que é estar encarnado sem a parte espiritual. Sim. Que a minha vida inteira foi isso. Então, para mim, a melhor coisa é a parte espiritual, o despertar da espiritualidade, que não é doutrina ou um lugar, é o caráter, é consciência. Não é onde você vai, é o que você é. Então, o estudo da temática espiritual, ele acaba forçando você a melhorar, porque são tantas coisas que você estuda. E outra coisa importante, o fato de estudar um tema elevado não significa que nós sejamos elevados. Claro que não. Significa que ao estudar um tema alto, nós estamos tentando crescer, só que leva tempo. Então, esta tentativa de ir para cima estudando temas altos já é um despertar, porque ninguém vai estudar temas espirituais para poder ferrar alguém. Você vai estudar tudo isso para poder melhorar e melhorando transbordar qualquer coisa legal, porque quando você está... Alguém feliz não enche o saco, porque ela transborda naturalmente. Perfeito. Então, achar no meio desse turbilhão todo algo que te deixa fluindo e feliz. Para mim, é a parte espiritual. Se me tirar isso, eu resseco, eu desencarno. Eu adoro música também, Lelê. Se tirar a música, eu vou embora, cara. Eu não fico aqui sem música. Então, o despertar começa em todo o valor que você agregar, que melhorar o que você pensa e o que você sente. Não de acordo com a doutrina de ninguém, mas com você mesmo. Que você possa melhorar a sua manifestação. Sensacional. Gente, essa frase dele é tão incrível que ela me lembrou de uma frase aqui que eu queria ler para vocês, para a gente terminar essa fala incrível com o Wagner Borges. Pessoas feridas ferem pessoas. Isso. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Que a gente possa ser melhores todos os dias. Antes da gente terminar, eu quero que você passe suas redes sociais para quem quiser te buscar, quem quiser te achar. Hoje é simples, é só entrar no Google, clicar Wagner Borges com W. Aí vai abrir Instagram, tem um canal no YouTube grande, tem 247 mil atualmente. Tem um Instagram que é @WagnerDeloyBorges, o canal do YouTube é Wagner Borges. Tem um site, é só clicar o meu nome que abre um monte de coisa. Porque eu faço tanta coisa. É uma correria, mas eu gosto muito do que eu faço. Maravilhoso. Porque eu falo daquilo que eu mais amo, que é a parte espiritual. E o melhor, eu não estou doutrinando ninguém, nem eu mesmo sigo nada a não ser a luz. E agora eu estudo de tudo para poder ficar bem no ponto de equilíbrio, cara. E isso é o que me deixa feliz. Cara, eu vou atravessar essa encarnação, vou desencarnar e vou levar isso para o lado de lá na hora que tiver que ir. E vou continuar do lado de lá fazendo, cara, porque essa é a minha cachaça. Falar que nem minha mãe fala, a boca fala do que o coração tá cheio. E o coração é ótimo, hein? Coração dele tá cheio do quê? Espiritualidade. Aí ele passa isso pra gente. Meus amores, caso vocês não sigam ainda o nosso canal aqui, segue o canal aqui no YouTube, ativa a notificação, envia esse vídeo para um monte de gente e é isso. Já já a gente tá de novo pode aqui pra pedir mais um também, vídeo. viu, Lelê, para o pessoal mandar perguntas aqui para vocês. Sim! E de uma outra vez a gente responde e abre ao vivo também. Seria Exatamente. legal interagir. Tá? Sensacional. E aí, não esquece de enviar esse vídeo também para os amigos. E já já a gente está junto de novo com mais um programa. Um beijo no seu coração. Caso você também não me siga nas redes sociais, estou como Lelê Abdá. Lelê Abdá, ó. Lelê Abdala. Lelê, você permite eu falar uma coisa no final? Amor. Esse é o primeiro programa. E você me primeiro deu a honra programa. de eu estar aqui com você, a Nayara, o pessoal aqui da produção. E se você me permite essa licença, Claro. da gente dedicar esse programa para o Luiz Gasparetto. Com certeza. Gasparetto, onde você estiver, cara, talvez você fique contente assistindo esse podcast e segue a vida sempre vive e vai pintando novas cores no universo, cara.
Que lindo isso, gratidão por isso. Um beijo imenso no seu coração e até o próximo programa. Gratidão.